É necessário fazer todos os exames de sangue existentes? Hoje em dia, com a popularização do acesso aos exames de sangue e com tantas opções por aí, muitas pessoas ficam em dúvida sobre essa questão dos exames de sangue. Será que é necessário fazer todos os exames de sangue existentes? Todos os exames que tem lá na listinha do laboratório? E tem muita gente fazendo muitos exames de sangue mesmo, às vezes uma lista gigantesca. E uma dúvida que acontece e uma percepção que muitas vezes é equivocada é a questão de que os exames de sangue são capazes de detectar tudo o que vai acontecer com a gente, detectar 100% a nossa condição de saúde, conseguir ser utilizados com uma aplicabilidade muito grande, que se com aquele exame você tem que fazer uma intervenção específica para cada exame e que isso vai fazer com que você fique muito bem cuidado e com a sua saúde completamente em dia. Né? É uma falsa sensação de segurança que ocorre muitas vezes, de que se foi solicitado muitos exames é porque agora sim eu estou bem cuidada. Este profissional que me pediu mais exames é o melhor profissional, porque realmente se eu não fizer todos os exames eu não vou saber como está a minha saúde. E isso, então, é muito importante. Então, vou preferir que se façam todos os exames que existem. Então, é importante a gente entender que nem todo exame que você faz de sangue, ainda que esteja alterado, significa um diagnóstico. Nem todos os exames são aplicáveis a todas as pessoas. Nem todos os exames têm um valor realmente confiável. Tem exames que a gente nem sabe qual é o valor correto. Que você pode até conseguir dosar, mas não consegue reproduzir isso na prática. Para que serve esse exame? Esse exame vai detectar o quê? Qual condição de saúde? Se eu tenho mais ou menos desse valor aqui, significa que eu preciso fazer alguma intervenção? Significa que eu preciso fazer algo para essa pessoa? Isso reproduz algum diagnóstico, alguma doença que está associada com essa questão? E muitas vezes não existe essa associação, por incrível que pareça. Quando você pede um exame e que não tem uma utilidade, ele pode causar mais confusão do que respostas. E não quer dizer que daqui 10 anos mude, porque pode ser que este exame mude sua acurácia, né? Melhore sua acurácia, que a acurácia é quando o tanto que esse exame é confiável, né? Melhore as técnicas de análise dessa substância e isso faz com que a gente consiga ter um valor mais confiável. A medicina avança com as descobertas da ciência, fazendo com que descubra-se utilidade de exames diferentes, diagnósticos diferentes, doenças que antes não se conheciam. E isso começa a fazer com que esses exames comecem a ser mais aplicáveis. Como um teste genético. Hoje em dia tem testes genéticos que garantem que vão descobrir tudo o que você tem na sua saúde, né? Todas as suas doenças, alergias, predisposições a tudo o que você vai ter. Esses testes são 100% confiáveis? Questiona-se muito. Por quê? Porque a gente não consegue ter uma acurácia muito grande de uma reprodução de que isso significa realmente que você tem a alergia a esse componente, que isso aqui significa que você vai ter diabetes, que isso aqui significa que você vai ter Alzheimer. É muito complexo. Existem alguns testes genéticos que sim têm alguma utilidade quando bem indicados, mas essa generalização de que vai conseguir descobrir tudo com esses testes não é tão boa. No caso dos testes genéticos, existe uma explicação plausível, que significa que nem sempre os genes se manifestam da mesma maneira. Há doenças que são relacionadas a genes muito diversificados, então é muito difícil conseguir linkar todas essas condições. A penetrância da expressão desse gene, o tanto que ele vai expressar no seu corpo é variável, então pessoas que vão manifestar mais ou menos aquele gene. Há uma influência da epigenética, que é a influência do meio, desde lá da pré-concepção, na barriga da mãe, na infância, sobre a manifestação de cada gene, então nem sempre significa algo. Né? E na questão de exames de sangue, é a mesma coisa. Existem exames que não representam doença. Exemplo clássico. Testosterona baixa em mulher não representa doença. Mas deu baixo aqui o valor de exame. Sim, deu baixo, só que nesse valor de referência que não é preciso, não se sabe o valor mínimo de testosterona em mulher. Nós não temos exames que fazem esse diagnóstico. E não existe uma doença chamada testosterona baixa em mulher. Por quê? Porque ela não existe ainda. Não temos como fazer uma correlação do que isso causaria, quais sintomas, como que trata, não existe.
O uso de testosterona em mulher é para outra coisa, né? E muito controverso ainda, com muita restrição, com muito problema, até porque não existe uma formulação adequada, etc. Mas esse é um diagnóstico equivocado. Então, quando se solicita um exame de testosterona para a mulher, para ver se está baixo, nós estamos buscando algo que não tem estabelecido. Então, a chance de equívoco é extremamente grande. Para que serve esse exame, então, Renata? Para a mulher, serve para ver se tem excesso. Então, quando a gente vai pesquisar isso, quando tem excesso. Quando você pesquisa isso sem ter uma razão para pesquisar, e você vai encontrar um valor baixo, a chance de você perder tempo com esse exame é muito grande. Quando você dosa, por exemplo, progesterona na mulher. Mas a progesterona não tem uma indicação assim de ficar dosando aleatoriamente. Você tem que ver que fase do ciclo que você está dosando, qual é o intuito, o que você está buscando. Está usando algum medicamento que vai interferir, um anticoncepcional, um DIU, um hormônio? Tudo isso interfere e isso faz você não ter uma análise correta. Estrogênio é a mesma coisa, você vai coletar o nível de estrogênio numa mulher que está tomando uma pílula com etinil e estradiol, ele vem 0. Ai meu Deus, o que aconteceu? Para que foi solicitado esse exame? Esse exame foi solicitado numa situação que não tem um contexto para se te solicitar. E aí você pode encontrar um valor alterado, gera um estresse no paciente que fica olhando o exame, fica procurando no Google, descobre que aquilo lá é falência dos ovários. Mas não é, entendeu? Então você coletou um exame sem sentido para aquela pessoa. É a mesma coisa que você coletar o PSA para a mulher, sendo que o PSA é um exame que é utilizado para homens. Porque para ver se tem a questão é associado com a hiperplasia da próstata, se tem um crescimento da próstata, mas a mulher não tem próstata, então para que você vai solicitar esse exame para a mulher? Outros exames muito controversos, a serotonina, por exemplo, que é um exame que não tem muita utilidade, é muito específica a utilidade e as pessoas veem um valor aleatório e acham que estão com falta, com excesso de serotonina, mas aquele valor não é estabelecido para essa situação, situações muito específicas, tipos de tumores que produzem, que é muito raro. Então você começa a ver o emprego de exames que não tem relação com aquela situação. E tem exames piores, né? Exames às vezes de alguns nutrientes que não tem um valor estabelecido, e que às vezes são situações que você utiliza em situações excepcionais, como por exemplo, a dosagem de alumínio. Para que você vai dosar essa substância? Atualmente, tá? A gente pode mudar essas coisas, tá? A gente está falando isso hoje, amanhã pode surgir uma outra indicação. Você vai dosar em alguém que você tem uma suspeita que tem uma intoxicação. Por exemplo, ela está fazendo hemodiálise numa máquina, ela trabalha numa fábrica que utiliza esse componente, você quer ver se tem algum nível de intoxicação, tem uma clínica, uma suspeita clínica sobre aquilo, né? Você está sentindo alguma coisa que pode parecer alguma intoxicação relacionada a metais, é diferente. Agora, se dosa isso aleatoriamente nas pessoas, vem os valores aleatórios, as pessoas vem um pouquinho diferente do que o valor lá que está colocado como referência, a pessoa já começa a achar que ela está doente, que ela está com alguma intoxicação, e nem sempre é verdade, né, que ela está com isso. Então é importante a gente fazer correlação da clínica, do que você sente, quais são os sintomas que aquele paciente tem, quais são as comorbidades, quem é essa pessoa, que idade ela tem, se ela menstrua, se não menstrua, se ela toma remédio, qual que remédio que ela toma, tem remédios que interferem na dosagem dos exames. E às vezes eles interferem tanto que nem é para dosar quando a pessoa está usando aquela medicação. Então você vai ter que avaliar individualmente o porquê que você está fazendo essa dosagem desses exames. E esse equívoco é tão grave que acaba causando tanta confusão na prática que a gente às vezes tem que gastar o tempo da consulta não para resolver o problema do paciente, sim para ficar explicando o que quer dizer os exames que foram solicitados. Né, que não foi por nós, às vezes por outra pessoa, que a pessoa trouxe, preocupada, trouxe para você para ver o que é. Né? E outra coisa, muitas pessoas querem que a gente solicite os exames sem conhecê-la, né? Antes de passar em consulta, porque existe alguns lugares que fazem isso, né? Já fazem os exames antes de saber quem é o paciente. Porém, isso causa muita chance disso acontecer, de você ter um equívoco em relação ao diagnóstico desse paciente, né? Você vai dosar um cortisol aleatoriamente às 11 da manhã e vai achar que está com falta de cortisol ou que está com excesso e não tem nada a ver, porque não é para esse sentido que a gente usa o exame de cortisol. Depois vejam meus vídeos sobre cortisol que eu explico direitinho isso, prolactina, tem uma série de exames que isso pode acontecer. Então, por isso que eu sempre falo para os pacientes, olha, para eu poder pedir exame para você, eu preciso te conhecer, preciso que você passe em consulta comigo para eu ver quais são os exames que eu devo solicitar, certo? Espero ter ajudado a entender um pouquinho sobre isso e até a próxima.